Sejamos mais uma vez todos bem-vindos à casa do caminho. A casa de Jesus, a casa de Bezerra, a casa de todos nós, né? Afinal de contas, fazemos parte da família Casa do Caminho. E que bom quando temos um cantinho onde podemos recarregar as nossas energias, apacentar os nossos corações, amenizar as nossas angústias e buscar um pouquinho de inspiração, de força, junto aos nossos amigos espirituais, para que possamos tomar as melhores decisões lá no nosso dia a dia, que nem sempre é fácil tomar decisões, né? Saber o que é melhor, saber por onde caminhar. Mas busquemos a inspiração, porque nunca estamos sozinhos. Temos o nosso anjo guardião, mas acima de tudo temos Jesus, que não nos abandona, está sempre conosco, a nos orientar. Então agora é hora de desligar o celular e nos ligarmos espiritualmente aos nossos amigos, para que possamos desfrutar da grande reunião, do grande banquete que Jesus reservou a todos nós na noite de hoje. E fazendo parte deste banquete, trazendo a sua preciosa contribuição através do estudo, nós temos a nossa irmã Jandira, que é uma trabalhadora lá do Santo Espírito da Humildade e Amor, na rua de Cisplatina, e que mais uma vez atende ao nosso convite e aqui está conosco, nos prestigiando, com certeza contribuindo muito a todos nós. Desde já, a Casa do Caminho fica grata com a sua presença. E como mensagem inicial do livro Vigiai e Orai, de Carlos Marcelo, irmão José, tem como título Luz Acesa. A oração é a luz acesa na alma. Quando oras, os teus pensamentos se renovam e a tua disposição se modifica. A prece é um vínculo com os planos superiores. Ora e examina a ti mesmo. Sê mais vigilante. Não dialogues sem proveito. Permita-te a emoção das lágrimas, mas também derrama suor. Lembra-te de Deus com maior frequência, e não apenas nos instantes de aflição. Confia na intercessão divina, mas não pares de trabalhar. Faz o teu próprio caminho. Todo problema tem solução. Jamais te desesperes. Viu a mensagem? Então continuemos caminhando na certeza de que não estamos sozinhos. E agora vamos à prece inicial da nossa irmã Nina. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Agraciados por esse convite salutar do bem, aqui nos encontramos, agradecidos pelo acolhimento que o plano espiritual nos direciona em todos os momentos da nossa jornada de aprendizado. Somos herdeiros do nosso ontem, mas somos donos do nosso amanhã. E de mãos dadas com a espiritualidade, agradecemos a grande oportunidade de renovar as nossas atitudes em planeta Terra. Tu nos disseste que no mundo teríamos tribulações, mas que tivéssemos bom ânimo,
pois tu vencestes o mundo e nós também haveremos de vencer. Somos centelhas divinos e a força do Pai habita dentro de nós. Que através desse abraço que a espiritualidade nos direciona, nós possamos sentir essa força e coragem para não esmorecermos diante das adversidades da vida. Sabemos que o Senhor é o nosso pastor e nada de nos faltar. E somos felizes pelo nosso encontro com a verdade. Que a doce paz envolva o nosso querido educandário de amor que é o planeta Terra. E todas as consciências que aqui habitam nos dois planos da vida. E que essa paz envolva a nossa querida irmã Jandira, que aceitou o nosso convite com carinho, para que juntos, nesse processo de nutrição espiritual, possamos agradecer o direcionamento amigo em busca da paz. E recebendo um abraço paternal do apóstolo do bem e da paz, e amigo dos humildes e dos enfermos, agradecemos a grande proposta do aprendizado, dizendo simplesmente gratidão. E assim, então, com muito prazer, passamos a palavra à nossa irmã. Boa noite. Boa noite. Estamos todos me ouvindo. Estou um pouco rouca, estou me recuperando de uma sinusite muito difícil. Que falar alguma coisa sobre ele me emociona profundamente. E assim, a gente vai começar de uma forma diferente. De pescadores, homens tão sonhadores, que um certo homem, de olhar sereno, lançava ao mundo novo sentimento. Quando falava, fazia brilhar seus olhos azuis. Jesus, como não saber se Ele é o pão da vida? Como não saber se Ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se Ele é a luz do mundo? Disfarçar diante do seu olhar profundo, como se Ele é a luz do mundo. Diante dessas palavras, né? Nós vamos então, se eu conseguir, a gente vai então começar a nossa conversa de hoje. Não liguem não, sabe? Eu e tecnologia, nós temos um problema sério. Normal. Eu sou normal. Tá bom. É o de baixo? Ah, tá. É normal. Ficar a tarde toda no computador, normal.
Bom, a gente vai começar com o Consolador prometido, porque quando Jesus esteve entre nós, há mais de 2000 anos, ele simplesmente veio acordar, despertar dentro de cada um de nós aquilo que nós já sabíamos. Com o livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos esclarece que o Cristo, na verdade, a humanidade estava se perdendo em si mesma. Então, ele veio à Terra para despertar as nossas consciências. Ele veio despertar todo o conhecimento que tínhamos dentro de nós e nos mostrar, na realidade, o caminho. Então, numa das passagens, Jesus conversa, então, e coloca: se me amais, guardai os meus mandamentos. Isso é para pensar, é para refletir. Será que nós o amamos suficiente, Jesus, e guardamos os mandamentos? Que ele resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E continua Jesus: e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Está no livro de João, capítulo 14, versículo de 15 ao 16. E continua, 26. Vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Porque quando Jesus esteve entre nós, ele esteve numa civilização que o conhecimento científico era pouco, né? A moral também. Então, ele veio no momento em que uma das poucas civilizações em que havia o monoteísmo era justamente aquela região dos hebreus, os israelitas. E ele veio com a missão, o propósito de poder mudar o planeta. E ele mudou, né? A gente vira o milênio justamente Jesus, né? Então, ele marcou e marca a nossa vida, mas a gente ainda não tem essa concepção. Então, Jesus vai continuar nos falando, né? E quem é esse Consolador prometido? O Espiritismo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai estudar o capítulo, vem abrir os olhos e ouvidos, falar sem figuras, nem alegorias, e levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Porque o que acontece? Quando Jesus esteve entre nós, ele falou por parábolas. E que eram parábolas? Histórias, contando dentro da vida cotidiana, né, das pessoas, a moral, o comportamento. Mas a maioria de nós, passado mais de 2000 anos, temos o quê? Dificuldade para entender esses ensinamentos. Mas como temos dificuldade? Temos sim. Se a gente for observar, Jesus fala da parábola da figueira seca. Ninguém consegue entender, acha que aquilo ali está falando de uma árvore, mas é muito mais além do que isso. A parábola dos talentos, né? Foi lá, o primeiro pegou os talentos, falou assim: olha, me deste 10 talentos e eu estou devolvendo 15. O outro tinha 5 talentos, devolve 5. E um que recebeu um talento, pegou e enterrou o talento. Talento, na época, era a moeda. Como é o real hoje, era o talento, uma moeda. Então, isso aí é porque ele não soube gerenciar. Não tem nada a ver com isso. É moral. Aquele que recebeu 10 talentos, ele pegou todo o seu talento, tudo que ele tinha, a coragem, o vigor, a compaixão, a misericórdia, o aprendizado, tudo que ele aprendia, ele foi e multiplicou, ele doou, ele se transformou e ajudou a transformar ao seu redor. Era isso que Jesus queria dizer, que todos nós temos talento sim.
para nos modificar e modificar o nosso ambiente aonde nós estamos. Aquele que enterrou o talento é a maioria de nós. Tem o talento, não tem talento nenhum. A Bizá descobriu que o talento dela é música. E o que ela faz? Ela pega esse talento e leva aonde ela vai essa música. O José tem um talento de organização. E o que ele faz? Ele aplica esse talento e amplia, né? Nós estamos num ambiente confortável. Cada um de nós tem um talento. Às vezes tem um talento, eu não tenho, de cozinhar, cozinha muito bem e distribui esse talento em almoços, em jantares. Todos nós temos talento. Ninguém é desprovido de. Mas o que a gente faz na maioria das vezes? Enterra o talento. E depois a gente vai ter que prestar conta disso. Todos nós vamos prestar conta. Então, o que a doutrina espírita vem? Vem abrir os olhos e ouvidos. Quando a gente pega o Evangelho e você vai lendo as instruções dos Espíritos, o que eles colocam explicando parábolas, passagens de Jesus, diz assim, nossa, é tão simples, é isso que Jesus quis dizer? Que coisa fantástica. E eu pensei que era uma coisa mirabolante, difícil. Não é. Jesus é e vai continuar sendo simples, mas a gente não entende a singeleza, a gente gosta de complicar. Então, a doutrina espírita vem levantar esse véu e mostra o objetivo. Porque qual é a maior pergunta nossa? Por que eu sofro? Qual o motivo do meu sofrimento? Aí vem o Consolador Prometido, ou dos Espíritos, dizendo assim para nós, olha, você sofre porque muitas das vezes você quer sofrer. Né? O sofrimento, ele não é taxativo, você vai sofrer. Tem que dizer assim, o Espírita só fala de sofrimento e diz que todo mundo vai sofrer. Não! Vem aclarar. Por que eu sofro? Por qual motivo eu estou sofrendo? Eu estou sofrendo por mim mesmo, porque eu, na minha arrogância, no meu egoísmo, no meu orgulho, eu olho para aquele problema e digo, esse problema eu tomo para mim, o problema é do outro e eu vou, pego para mim. Eu sou mãe, meu filho está passando por problema e eu quero carregar o problema do meu filho nas costas. Negativo. Cada um com a sua obra, cada um vai carregar o seu. Eu posso auxiliar, mas não posso carregar o peso do outro. E aí eu sofro. Olha só, uma das causas do sofrimento. Pessoal. Deus me impôs uma vida de sacrifício, ou uma doença, ou em relação a trabalho, ou as relações familiares, e a culpa é de Deus. Deus não tem culpa de nada. Ao contrário, Ele nos oferta meios para entendermos que, na maioria das vezes, nós mesmos provocamos essas situações. Deus é sábio. Lá no Livro dos Espíritos, lá a primeira pergunta, Kardec pergunta, que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, de que forma, não. Ele pergunta que é Deus. E que é Deus? Suprema inteligência, causa primária de todas as coisas. Vem desmistificar, olha a doutrina espírita desmistificando outra coisa em relação a Deus. Então, o sofrimento, ele é, né, a Joana de Ângeles, no livro Plenitude, o título é Plenitude, mas o livro inteiro fala de sofrimento. Que nós somos os causadores das nossas próprias dores. Mas como assim? Eu sou causador? Sim, Deus não impõe, o marido não impõe, a esposa não impõe, os filhos não impõem, os pais não impõem, ninguém impõe.
Na verdade, os embates sou eu comigo mesmo. E eu vou cavando, né? Então, a doutrina espírita, ela traz leveza nesse mar de angústias e tristezas que todos nós vivenciamos. Tudo é meia-culpa, porque a gente traz tradições religiosas ao longo das nossas existências que de tudo é meia-culpa, meia-culpa e meia-culpa. E a gente se bate por isso. E a doutrina vai dizer, não é por aí o caminho. O caminho é outro. Ah, mas você não entende, a minha vida é difícil. Quem aqui não tem uma vida difícil? Se não tivesse uma vida difícil, não estaríamos no mundo de provas e expiações. Já estaríamos no mundo feliz. Mas a gente ainda não tem capacidade de chegar lá. Por quê? Porque temos que depurar nossa alma. Temos que trazer leveza para a nossa alma. Começar a nos entender, fazer um autoconhecimento, refletir diariamente. 3 minutos. Num 24 horas, eu tirar 3 minutos para refletir. O que isso quer dizer? O que essa situação, problema, quer dizer para mim? O que é isso? Olha aí a doutrina. Olha aí o Consolador. Na época, Jesus não poderia falar tanto. Então, um meio depurado que garante a felicidade aonde? Agora? Não. Nas vidas futuras. Porque o futuro, como a nossa irmã falou no início, eu sou dono do meu futuro. O futuro está aqui, ó. Está aqui, estenda as suas mãos, pega em seu futuro. Ele está nas nossas mãos. Ele não está na mão de ninguém. Quem traça o meu futuro sou eu. Como ela falou, eu sou dono do meu futuro. As minhas escolhas de hoje vão me trazer o futuro amanhã. Todas as escolhas. Vocês hoje fizeram a escolha de estar aqui. Poderia não estar. Poderia estar em casa. Poderia estar saindo com os amigos. Poderia estar em outros lugares. Mas escolher estar aqui. E isso aqui vai gerar consequência. Porque tudo gera consequência. Por isso é que a gente sofre. Porque a gente não entende que cada pensamento, cada escolha que eu faço fisicamente por pensamento gera consequência. E isso que o Consolador Prometido vem trazer. Eu sou responsável. Eu sou responsável por mim. Não pelo outro, mas por mim. A responsabilidade, porque nós somos imaturos. Extremamente imaturos. Então, o Espiritismo dá outra coisa, que é o Consolador Prometido. A fé. A certeza de que eu fazendo as boas escolhas, eu vou ter um futuro melhor. Mas esse futuro é agora? Pode ser e pode não ser. Pode ser para outra existência. Lembremos de Allan Kardec. Hippolyte Denisard de Rivail nasce na França e ele vem de uma família de juristas. Mas ele faz a escolha de ser professor. Né? Ele vai à escola de Pestalozzi, aprende e volta e vai fazer o quê? O mundo só muda se eu mudo. Então, na época era difícil para entrar na universidade. Ele dá cursos gratuitos para os jovens ingressarem nos cursos universitários, alguns gratuitos e outros pagos. Porque ele diz, todos têm direito à educação. No século XIX, numa dificuldade imensa, ele faz a sua escolha. E encontra uma parceira, que é a Gabriele Amélie, que nessa parceria como professora, coloca o braço junto a ele. E eles vão traçar esse caminho, esse roteiro de luz.
dentro da educação. A maioria não sabe. Hippolyte hoje continua sendo o mestre na França da língua francesa. É o homem mais estudado nas universidades francesas e na Europa. Um homem inteligentíssimo, que mudou a educação na França. Então, a gente vai vendo que ele fez as escolhas, né? Então, não, a dúvida não mais se apossa da alma, porque quando a gente tem a fé inabalável, não vem mais dúvida. Para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Não, eu sei que eu faço as escolhas certas e que lá no futuro eu vou colher isso, né? Então, vem muito exatamente disso. Porque Jesus é o modelo e guia. Questão 25 do Livro dos Espíritos. Quem é o nosso maior modelo e guia? A resposta menor que existe na codificação. Jesus. Resposta simples dos Espíritos. Jesus. Guia e modelo. Mas a gente tem como Jesus reflexão. Como guia e modelo? Tem? A gente é capaz de dizer no dia a dia, no cotidiano, alguma dificuldade, algum problema, eu perguntar assim para mim, se Jesus estivesse aqui, como ele agiria? O que ele faria? A gente utiliza disso? Ou a gente se atropela todo e faz do nosso jeito, porque a gente acha que sempre que o nosso jeito está certo, a nossa forma está correta. A gente não para refletir. É isso, tudo que o Consolador vem falando. Nós não temos a ideia de como a doutrina espírita ela é rica. É um tratado de vida. O Evangelho é o guia. Se você abrir o Evangelho todos os dias, ele vai ter uma resposta para você a cada dia diferente uma da outra. Se a gente pegar, já estudei e vi os Espíritos 15 vezes, pode estudar 100. Sempre tem algo a aprender. Todos os livros da codificação são livros altamente, são filosóficos, são teóricos, são práticos. Mas a gente vem, estuda um pouquinho na casa espírita, né? Vem aqui na Casa do Caminho, que tem estudo, né? E aí, 1 hora de estudo, 1h30, só por semana e acabou. E os outros dias da semana? Né? A gente é incapaz, a gente entra na internet para ver coisas bobagens, mas é incapaz de entrar lá no YouTube, ouvir uma palestra, um assunto interessante sobre a doutrina espírita, ouvir um bom audiolivro. Mas a nossa cabeça se preenche com outras coisas. Né? Então, será que Jesus é o nosso modelo e guia? É a grande pergunta da noite de hoje, né? E aí, essa pergunta que está na 625 do Livro dos Espíritos, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? E aí? É a grande pergunta da noite. Será que a gente faz dele? Porque Jesus, no comentário, porque a resposta é uma, mas tem um comentário. E nesse comentário vai colocar que é o tipo de perfeição moral que a gente pode aspirar na Terra. Porque Jesus moralmente é perfeito. Mas ele não nasceu perfeito, não. Não nasceu, não. Ele nasceu como nós, simples e ignorante. Eu digo sempre que Jesus é o irmão mais velho, ele está lá na frente. Mas não esquece de nós, os retardatários, novatos, que não querem aprender. Sabe aquele irmão mais velho que tem aquele caçula, que vive fazendo estripulia? Jesus é aquele que está mais velho e fica assim, olha, não é esse caminho, né?
Não pula da mesa para o chão que você vai se quebrar. Ele está ali, né? Nos auxiliando. Então, ele chegou à perfeição moral. Nós ainda estamos caminhando. E ele fala, é o modelo mais perfeito, né? É a expressão da lei, é o ser mais puro que apareceu na Terra. Aqui na Terra. Estava vendo umas palestras interessantes. Olha, a gente não tem a dimensão de quem é esse ser, Jesus. Vocês sabiam que ele simplesmente governa 5 planetas? Vocês sabiam? Não. Tem um mundo feliz, que ele governa desde a formação e hoje é um mundo feliz. Olha que legal. Tem um mundo celeste, temos nós. Tem um mundo primitivo e tem um planeta que está em formação. Ele, olha só, que espírito ocupado, né? A gente reclama às vezes do nosso trabalho, né? Ele foi como nós. Ele foi sogro, ele foi sogra, foi marido, foi mulher, foi filho, foi bebê, foi criança. Foi alto, foi baixo, foi gordo. Teve todas as formas. Já teve repressão, sofreu, ele já teve, por isso que Jesus é o guia modelo. Ele já teve depressão, já teve tudo isso. Mas evoluiu e cresceu. Por isso é que a gente fala assim, Jesus nos conhece porque ele já vivenciou as nossas situações. Já foi viúvo, já foi casado, já foi solteiro, já foi mulher. Já foi idosa, já foi idoso. Olha só. Quando a gente fala assim, a gente traz ele bem pertinho, né? É aquelas imagens que tem de Jesus sentado ao nosso lado. Porque eu já não vejo ele. Ele é um ser perfeito, mas assim, nossa, então ele me conhece, o meu coração, sabe o que eu estou passando, sabe das minhas dificuldades. Olha o Consolador prometido. Trazendo essa docilidade, essa imagem bela de Jesus, né? Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus e qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Sim, Jesus ensinou, mas ensinou dizendo o seguinte, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ele veio cumprir. Uma das questões, né, tinha falado no início, dos mandamentos, que os mandamentos eram 10, e ele resume a 2. Porque o segundo mandamento, os outros 8 se contêm dentro do segundo mandamento, os 9. Porque se eu não roubar é porque eu amo o próximo como a mim mesmo. Se eu não cometo adultério, é porque eu amo o próximo como a mim mesmo. Né? Então, ele resumiu, dizendo assim, ó, vamos para a simplicidade. Ame o próximo como a ti mesmo. E a gente não comete nenhum, porque cada um respeitando o outro. Então, ele não veio para derrubar lei nenhuma, ele não veio destruir, ele não veio dizer, eu sou o rei do mundo. Não. Olha que ele fala, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele sempre falando em prol de respeitar, mas a gente não entendeu. E aí teve que vir o Consolador para nos aclarar. Porque ele não nada ensina ao contrário, ao que Cristo ensinou. Ao contrário, vem ampliar. O Evangelho é o verdadeiro tratado e vem dizendo que eu vivo eternamente, que eu fui criado, que eu sou imortal, que Deus é bom, que é justo, soberano e justiça, que está em todos os lugares. As orientações que Jesus deu aos seus discípulos, inclusive o Pai Nosso, lá no final do Evangelho, a gente vai ver lá, pedaço por pedaço, estudando o Pai Nosso. Vocês sabiam que o Pai Nosso foi um pedido de João, apóstolo?
A história é muito bonitinha. Numa noite, porque é assim, de tarde, Jesus falava os que o seguiam, a multidão. Mas à noite, ele se recolhia na casa ou de Pedro, ou de Lázaro, onde ele estivesse, e era abrigado. E após o jantar, após comer, ao entardecer, ele se reunia em torno da fogueira. E lá ele conversava mais intimamente sobre a obra de Deus, sobre mais profundamente, sobre os ensinamentos que ele veio trazer. E numa noite, João se aproxima do mestre, muitos já haviam saído e cada um foi dormir, e João diz assim: mestre, ensina-me a nós a orar, porque não o sabemos. Então Jesus conversa com ele e ensina o Pai Nosso, que atravessou os séculos e chegou até nós. João era um jovem ainda, um rapaz entre os 16 e 17 anos. Era um jovem que amava profundamente Jesus. Depois João retorna, né? Como Francisco de Assis. Por amor a Jesus, ele reencarna na Terra. Então, esse amor profundo. Está aí. Jesus, ele explicou de forma alegórica. E nós ainda não entendemos. E o Consolador vem aclarar. Mas aclarar como? Né? Uma das formas, eu não sei se vocês conhecem, o que é o Espiritismo? É um livro, né? E lá vem falando de vários assuntos, em termos de religiosidade, né? É muito interessante esse livro, né? O que é o Espiritismo. Tem casas que estudam esse livro, né? E vem mostrar essa conexão entre o mundo físico, o mundo espiritual, a vida após a morte. Porque Jesus falou de tudo isso. Jesus, quando fala lá para o centurião, né, quando ele é indagado, se ele teria que voltar para o ventre da sua mãe, como? Eu, um homem velho, a minha mãe velha, eu voltar para dentro do ventre da minha mãe para nascer de novo. Ele não entendia que ali Jesus estava falando de reencarnação, de forma alegórica. Como é que ia falar para um homem, né, naquela época, sobre reencarnação? Se até hoje nós temos dificuldade. Às vezes a gente ouve alguém dizer assim: eu não acredito em reencarnação. Como eu posso acreditar que uma pessoa vai voltar? Prova. Existem muitas, cientificamente. Existem provas. Cada vez mais a gente vê provas. Pessoas que lembram de outra vida, reencarnaram há pouco. Tem filmes que são baseados em livros, em fatos reais, histórias reais. Tem uma que eu sempre conto, que é muito interessante. É um caso que saiu do Vaticano. A maioria não sabe, mas o sul da Índia, ele é católico. E uma jovem, nascida numa determinado grupo familiar, ela começa a falar assim: essa família não é minha. Essa família não é minha, esse aqui não é meu pai, essa não é minha mãe. Desde criança ela começou a falar, ela falava, apontava: eu quero ir embora daqui. Muita pobreza, porque ela nasceu numa camada inferior, né? Uma socialmente inferior, camada pobre. Não, eu tinha meus braceletes de ouro, meus brincos de ouro, minha roupa era de seda, eu era casada, eu tinha um marido, eu tinha filho, uma casa suntuosa. Como é que eu estou aqui? E olhava com essas mãos pequeninas. Eu, criança, eu não sou uma mulher. E aquilo perturbava o meio familiar. Eles foram ao padre, na igreja
na região. E o padre, né, conversava com ela, não, esse é seu pai, é sua mãe. Era isso, gente, 3, 4 anos de idade. E foi mais de um ano naquele diálogo e não conseguia. Ele grava, manda para o Vaticano, e o Vaticano, então, autoriza ele a estudar o caso dessa menina e dessa família. E aí ele vai conversando com ela e começa a escrever. E tudo que ela vai falando, ele vai anotando, né? Se tornou um livro depois. É Mânica, o nome do filme. E aí ele vai começar a escrever, vai escrevendo, e um dia, passados uns 2 anos ou mais, ele tem autorização da família, porque assim, eu não sou daqui, eu sou do norte da Índia, da região tal, da cidade tal. E ela sempre diz com tanta firmeza, com tanta clareza, sempre repetindo a mesma coisa, que é autorizado pela família, né, e pelo Vaticano, então ele leva. E aí é muito interessante, né, que eles vão de carro, e ela, é isso mesmo, essa estrada é muito interessante, gente, muito interessante. Quando chega lá, ela reconhece a cidade, a rua, e mostra, aquela casa é minha. Era mais ou menos, ela tinha uns 8 ou 9 anos, essa casa é minha. Palacete, é minha. Aí o padre vai lá, depois bate na porta com ela, e ela diz, aquele é meu marido, aquela é minha sogra, aquele é meu filho. E aí, o marido já estava em segundas núpcias, e aí aquela situação toda, aí a sogra diz assim, bom, para provar que ela mesma, ela morreu. Mas tinha um cofre secreto onde estavam todas as joias. Se ela souber onde está o cofre secreto, nós vamos acreditar que é ela. Adivinha? Ah, é só isso? Botou a mão nas cadeiras, entrou na casa, foi lá, porque era secreto. Sabe aquele negócio de marceneiro que faz aquele negócio assim, mirabolante? Ela foi lá e mostrou o segredo e tirou as joias todinhas de lá de dentro. E aí contaram. Eles eram dono de uma rede de lojas, ela estava como atendente numa loja, houve um assalto e ela foi assassinada. E tinha mais ou menos quase uns 15 anos. Isso é um caso real que foi transformado em filme, estudado pelo Vaticano. Como dizer que não existe reencarnação? Né? Então, é um consolo? É um consolo. Eu saber que do outro lado da vida, eu vou ter o quê? O encontro com meus amigos espirituais, que eu vou encontrar os meus amores, que eu vou poder, né, ter outras vidas, que eu posso melhorar nessa, que eu posso melhorar nas outras. Olha o consolo. Por isso que chama o Consolador Prometido. Vem apagar as nossas angústias. Pode dizer assim, eu não vou ser eterno mal, eu posso mudar a minha situação. O Consolador vem falar isso. Eu posso mudar sim. Eu posso mudar a minha situação atual. Eu posso ser melhor. Eu não estou fadado a ser eternamente mal, ruim. É isso que Jesus quis dizer, tirando as alegorias das parábolas. O mundo, o futuro está logo ali. E o futuro sou eu que traço, ninguém vai traçar por mim, ninguém vai viver a minha vida, sou eu o dono do meu futuro, da minha vida, né? Então, essa é uma ciência que vai tratar da natureza, da origem e destino dos espíritos. E a relação com o mundo corporal. Ora, esse que foi meu pai, que foi minha mãe, pode vir com meu neto, meu bisneto. Ou pode não vir, pode ser o meu amigo espiritual. O André Luiz tem várias histórias narradas, e uma delas, o marido desencarna,
E ele pede autorização à espiritualidade, a Deus, para se tornar o espírito benfeitor daquela família. E é concedido. Porque ele tem um equilíbrio tal como espírito, que ele vai acompanhar a esposa, que ele desencarna, os filhos são pequenos, né, crianças e outros já na adolescência, e ele recebe autorização para ser o protetor dessa família, pelo seu equilíbrio. Imaginou? Que coisa bonita. É isso que o Consolador vem dizer. Eu não estou sozinho no mundo. Jesus fala isso o tempo todo, e o Consolador vem ampliar mais. Nem no mundo físico, nem no mundo espiritual. Vem aclarar, vem tirar o véu, porque esse conhecimento que ora a gente vê na doutrina espírita, sabe onde que tinha? Fechado. Lá no Egito, os sacerdotes sabiam. Nos templos religiosos do mundo, e esse conhecimento era fechado a alguns. Veio um Consolador, aí vem Jesus dizer a todos. Porque quando Jesus esteve entre nós, ele falava a todos, pobres, ricos, estrangeiros, judeus, não judeus, não era? Ladrões, prostituta, donas de casa, comerciantes. Para ele não tinha diferença. E o Consolador veio ampliar isso mais ainda, atravessando as fronteiras, porque Jesus atravessou as fronteiras com Paulo de Tarso, Barnabé e tantos. E o Consolador veio atravessar mais fronteiras ainda e mostrar: todos somos iguais perante o Criador. A diferença entre nós, cada um de nós aqui, é o patamar de evolução que cada um de nós. Mas todos nós, nosso objetivo está lá, ó, chegar à perfeição. Então, a doutrina vem falando disso. Temos o Livro dos Espíritos, que é a base. Ali Kardec faz as perguntas, muitas perguntas ele refaz quando ele recebe aquele monte de escritos variados de vários países. Ele vai debruçar-se, ele vai estudar e vai fazer outras perguntas. O primeiro livro dos Espíritos sai com 501 questões, o segundo livro de Espíritos, 1019. Dentro do Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho e a Gênese. E os 4 outros livros da codificação só vêm ampliar esse conhecimento que está dentro do Livro dos Espíritos. O Consolador. Não é consolador eu saber que eu morri e fiquei no nada? Imaginou? Não existe nada do outro lado. Imaginem coisa terrível. Aí vou morrer, então tudo acabou. Tudo que eu construí, tudo que eu estudei, que o meu conhecimento vai morrer, vai ter nada. Ou então, dizendo assim, olha, você agora vai se juntar a outro e vai se tornar uma coisa só, única. Se eu tenho a minha personalidade, como é que eu vou me tornar único? Essas ideias mirabolantes caem por terra. Quando a gente vê o Consolador, a doutrina espírita dizendo, não, você é um espírito individualizado. Você tem a sua individualidade, o seu conhecimento, porque, ora, eu, Jandira, hoje, eu reencarnei no Rio de Janeiro, nasci em Madureira, Rio de Janeiro, mas em outras vidas. Eu sei que uma das vidas eu nasci em Paris, na França. Minha outra vida, uma das minhas vidas. E hoje eu estou no Brasil. Deus sabe o motivo. No Rio de Janeiro. De Paris, Rio de Janeiro. E olha que eu nunca fui a Paris. Não nessa vida. Eu vivi tanto lá, que agora não faz parte, E aí, esse conhecimento que eu adquiri lá, porque, mas se vive uma vida desregrada, mesmo vivendo uma vida desregrada, você sempre aprende algo. Sempre. Ninguém vive uma vida desregrada e não aprende algo, não se modifica em alguma coisa.
Sempre. Né? Eu digo, ninguém dá, às vezes naquela vida, deu um passo de formiga, aprendeu uma coisa pequenina. Vamos supor, teve uma vida desregrada, mas tinha um amor pela família de tal forma, aprendeu a amar a família. Olha só, ganhou um ponto. Ninguém sai da vida sem ganhar, aprender algo. E aí você vem para outro lugar, para aprender mais. Imaginou todo esse conhecimento moral, intelectual, se perde? Aí o Espiritismo vem dizer assim, não se perde. Fica tudo, e você, cada encarnação, você vai melhorando, 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 e um dia chega lá, que é o objetivo, a perfeição. Então, olha que beleza, né? Foi ditado por espíritos superiores, um desses espíritos, vocês não têm noção, e ela está reencarnando, olha que bonito, olha que amor. Quem é? Joana de Ângeles. É um desses espíritos que participaram da codificação. Hoje, ela tem processo reencarnatório. A nossa amiga e irmã Joana vai reencarnar no Nordeste. Né? Divaldo desencarna e ela reencarna. Né? Uma parceria. Né? Vocês sabem quem foi Joana? Alguém sabe? Não? Não! Joana de Cusa. Sabe quem foi Joana de Cusa? Aquela que esteve lá com Jesus, né? E Jesus diz, vai, volta para sua casa e ama seu marido. Não foi isso? E aí? Está aí Joana de Ângeles. E vai reencarnar no Brasil. Olha aqui, de novo, né? Porque é a segunda reencarnação dela no Brasil. Né? E aí ela vem, né? O Livro dos Espíritos. E ele vai falar de várias coisas. Aqui são as divisões que eu tinha falado. Olha, parte primeira, a Gênese. Na parte segunda, o Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos. A parte terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo. E a parte quarta, as esperanças e as consolações, que é o céu e o inferno. Tudo pergunta. E Kardec tem um cuidado de perguntar que é muito interessante. Ele faz a mesma pergunta com outras palavras. Ele faz a primeira pergunta, depois ele faz a mesma pergunta com outras palavras, tipo assim, eu vou pegar, vai falar errado. Não, os espíritos vai e respondem de novo, né? Sempre a mesma resposta, aclarando que a doutrina. Então, o Consolador, ele vem falar das causas primárias, o início do mundo. A Gênese vai falar de quê? Formação do planeta. A gente está falando de um livro de 1868, que hoje, lá no Planetário da Gávea, nós tivemos, pelo Centro Espírita Unidade e Amor, várias vezes, levando os alunos do livro da Gênese. E os astrônomos, lá a gente via, e depois eram abertas as perguntas ao público. E quem levantava a mãozinha? Espírita. E perguntava, e não era pergunta boba, era pergunta meio capciosa até às vezes. E eles ficavam assim, e falavam, quem é esse povo? Porque o espírita, ele fica envergonhado, e lá não, perguntava, papai, porque a gente estudava, a gente já ia quase no final do livro da Gênese, a gente levava o grupo lá. Inclusive, a casa é a única até hoje, né? A gente pede que as outras casas também se inscrevam no Planetário da Gávea, porque nós somos a única casa espírita do Rio de Janeiro inscrita no Planetário da Gávea. Por enquanto, a gente quer que as outras se inscrevam também. E aí foi interessante que ele falou assim, nossa, que pergunta interessante, falando da formação dos planetas, dos sóis. Eles ficaram assim, a gente sempre levava o livro da Gênese. Quer saber? A gente pegava e dava de presente aqui. Está aqui, ó, um livro de 1868. Eles ficavam encantados. Teve uma vez que o pessoal da Marinha estava lá, Marinha, um grupo enorme de estudantes da Marinha, oficiais. A gente ficou de um lado, que lá é enorme, sentado, eles do outro lado. Quando a gente acabou a pergunta, ficou tudo olhando para a tela, porque a maioria já tinha mais de 30 anos, gente com muito mais idade, senhores, 70, 80 anos, fazendo perguntas assim, que ele ficava, aqueles jovens marinheiros ficavam olhando para trás. Né? Então,
Por quê? É estudar, é conhecer. E aí vem desmistificar. A gente vai ver o Livro dos Médiuns, a gente vai ver o Evangelho, a Esperança e Consolação, que é o último, que vai falar do céu e inferno. Vai mostrar que o céu e o inferno não existe. Olha o Consolador Prometido, olha que amplidão. Dizer que o céu e o inferno não existe, que eu não vou ficar ad eterno num purgatório, que não é nem lá e nem cá, não é céu nem inferno, é purgatório. Que lugar é esse? Você vai ficar ali, eu não vou para o céu porque não fui perdoado, e não vou para o inferno porque eu também não cometi tantos delitos, eu fico no meio, aonde? Olha só. E vem dizer que não. Os gozos da pena futura, tudo depende de mim, das minhas escolhas, do que eu sou, do meu autoconhecimento. Essas penas, eu mesmo, a questão da culpa que eu carrego. A doutrina vem dizer leveza. Errei. Vou fazer o quê? O que o Consolador fala? Errei. Olha, Deus, errei, cometi esse delito. Sim, o que eu vou fazer? Reparar. Não adianta eu ficar na culpa eterna. É o Consolador falando. Eu cometi o delito. Teve uma pessoa uma vez perguntou assim, e o aborto? Cometi o aborto. E agora? O que eu faço? Eu vou reparar. Como? O meu coração me pede que eu cuide de criança. Então, eu vou trabalhar junto a um orfanato. Vou me doar. Vou doar aquele amor. E vou reparar. Não preciso esperar outra vida para fazer reparação. Eu posso entrar, vir para casa, entrar para um trabalho social, entrar para o estudo, me autoconhecer, entrar para o trabalho social da casa e vou com as minhas mãos, onde eu cometi delitos, agora eu vou construir com as minhas mãos. Eu não posso ficar parado. Parado é que eu não posso. Olha que beleza, gente. Olha que majestade. Dizendo que eu sou construtor do meu destino. Eu que faço o meu destino. É isso que veio falar Jesus. Nós somos construtores dos nossos destinos. E o Consolador Prometido, que a doutrina espírita, o espiritismo, vem a abrir as portas e janelas das nossas vidas e dizer, saia da culpa. Não pique pensando no erro. O erro está no passado. O futuro está logo ali. E hoje eu posso modificar e fazer um futuro. Mas eu já estou velho. Existe idade para fazer o bem? Existe? Não. O bem não existe idade. A idade está aqui na cabeça. Eu sou velho demais para fazer. Não existe velhice. Existe cansaço do corpo físico, mas enquanto eu puder, eu vou construindo. Eu tenho uma amiga, uma senhora, hoje no mundo espiritual, que ela já não podia sair de casa. Sabe o que ela fazia? Ela só falava assim, tragam para mim flanelinhas, tragam para mim lãzinha. Gente, ela fazia sapatinhos e fazia as mantas para doar para as gestantes. Com o maior carinho, com o maior prazer, como fosse para ela, para os filhos dela, para o neto dela. Numa felicidade. E ela desencarnou com quase 100 anos. Estava ela lá, que a filha dela assim, a distração da minha mãe é aquelas mantinhas, aquele sapatinho, e quando chegava assim, um tempo ela fazia casaquinho, e sempre pedia, cada cor linda, hein? Tem que ser bem bonito. Botava os lacinhos com o maior capricho. Ela desencarnou tem uns 3 anos. Maior felicidade. Então, não tem aquela dizer, não tenho tempo ou não consigo. Então, olha que beleza.
Olha, o que a doutrina espírita vem falando? A existência de Deus, que Deus é amor, Deus é sábio, Deus nos conhece profundamente. A pluralidade dos mundos habitados, eu entender que não existe só o nosso planeta, existem outros planetas. Nós somos, na realidade, lá no livro da Gênesis coloca isso, nós somos, nem suburbano nós somos. Estamos na região metropolitana do universo. E olhe lá, e lambe os beijos. Porque nós não estamos, não estamos no centro do nosso sistema solar, não estamos no centro da nossa galáxia, Via Láctea, e a Via Láctea não está no centro do universo. A nossa Via Láctea é suburbana. O sistema solar nosso é suburbaninho. E nós estamos na Terra, que é a região metropolitana. Pronto, fechou. E a gente acha que é o maior, não somos. E aí vai falar dos pluralidades dos mundos habitados. Vai falar a origem e a destinação do espírito. Qual é a minha origem? Eu nasci simples e ignorante. Eu estou caminhando. Estou num processo que é a lei divina, a lei do progresso, que é a terceira parte do livro dos Espíritos. São as leis naturais, porque a lei do homem vive mudando, a lei de Deus não muda, não. É imutável. E uma das leis de Deus é a lei do progresso. Mas todo mundo progride? Todos. Sem exceção. Não existe exceção. Mas aquele homem que cometeu 200 assassinatos, sim, ele amou o pai, ele amou a mãe, ele teve um filho e amou, fez o bem. Às vezes, ele matou um monte de gente, mas foi lá e deu pão, um alimento para alguém. Ele já não melhorou? Melhorou. Porque ele fez a caridade sem pedir em troca nada, que é a maior caridade que existe, não pedir nada em troca. A gente não sabe, né? E Jesus fala disso, né? O homem integral, nós não somos parte, somos um todo, somos um ser integral. Temos personalidade. Hoje eu estou na personalidade, na persona Jandira. Ontem eu tive uma persona lá na França, na Itália, era outra persona. O somatório das minhas personalidades faz o que eu sou hoje. Olha que beleza poética. Nós somos somatórios das nossas existências, das nossas personalidades. Fala a vida após a morte, o mundo espiritual. Como é que é esse mundo após a morte? É um mundo difícil? Como é que é esse mundo? É um mundo que nós vamos, a nossa mente deseja, o nosso coração quer. Como eu sei? Ah, que beleza, a doutrina espírita, o Consolador vem falando. E André Luiz vem ampliando, dizendo assim, se eu desejo ir para um lugar onde, minha culpa, eu sofro, eu vou para lá. Eu desejo para o nosso lar, eu vou para lá. Com coração e alma. Eu desejo ir para uma colônia espiritual, a Aurora. Eu vou. Eu vou para onde o meu coração e mente quer. Ou posso ficar perturbado, como ficou André Luiz. E a maioria fica. Não sabe que desencarnou. A gente não faz preparação para a morte. A gente se prepara, não prepara. Todo mundo tem que falar medo de falar de morte. A gente não tem que ter medo de falar de morte, porque a única certeza, sabe qual é a única certeza? Infelizmente, vou ter que falar a única certeza que nós temos. Vamos desencarnar. Tem jeito, gente. E todo dia a gente ensaia nosso desencarne. Todos os dias, na hora que a gente dorme. E a gente tem que se preparar para isso. A gente vai desencarnar. Agora, de forma tranquila, depende de quê? De mim. Das minhas escolhas. Como eu vou desencarnar, vai depender de mim. Vocês já leram Obreiros da Vida Eterna? Alguém já leu? Já? Poucos. Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, é o livro que fala sobre 5 desencarnes.
Muito interessante. Aí a gente faz análise e vê como desencarnar. Olha a forma que cada um vai desencarnando lá. Uns preocupados com a família, aí fica preso. Outros, né, com uma vida já organizada, mentalmente, e as boas escolhas. Quer dizer, depende de nós. Olha quanta coisa para aprender. Uma vida não dá, não. A reencarnação, a pluralidade das existências, né, que nós reencarnamos. A relação dos homens com os espíritos. Nós estamos aqui, né? Uma vez, quando o André Luiz, nosso lar, ele volta, né? Passado um ano, ele vem ao mundo físico, né? Ele está no nosso lar, aí tem autorização para vir no mundo físico. Ele fica assim, nossa, eu não tinha noção que havia tanto espírito desencarnado. Na Terra, ele falou assim, mais ou menos 6:1. Então, a nossa relação com o mundo dos espíritos é muito mais do que a gente imagina. Por isso, da nossa preparação durante a noite para dormir, porque a gente vai aonde o nosso coração deseja. Então, se preparar, ler uma página adequada, fazer uma prece antes de dormir, para poder vir aqui, vem para cá estudar. Tem estudo aqui de madrugada. Vocês sabiam que tem estudo aqui de madrugada, né, Zé? Zé, tem um estudo aqui de madrugada, gente. Aí, antes de... eu quero ir lá para a casa do caminho porque eu quero estudar. Venham para cá estudar, que as portas estão abertas. Estão abertas? É o ano inteiro aberto. Tá? Venham estudar aqui de madrugada. Tem estudo e trabalho. Tem os dois. Tá? Quem ainda não está preparado para o trabalho fica no estudo, mas tem as duas coisas. As equipes espirituais daqui, do Humildade e Amor, vão trabalhar. E precisa de trabalhador. Olha aí, a gente pode trabalhar no físico e no espiritual. Tá? Então, essa relação. As leis divinas ou naturais, que a gente já falou, que é a terceira parte, a lei do progresso, a lei do amor, a lei da caridade, né? E a vida futura, porque o futuro está nas nossas mãos, certo? E a última, a lei da evolução, pela educação moral, reforma íntima e pela prática do bem. Aqui se resume que essa lei de evolução é uma lei divina, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, e a gente não tem como fugir dela. Porque nós vamos sim progredir. Nós podemos dar um passo de formiga, eu levar 300 trilhões de anos para chegar à perfeição, ou posso dar passo de elefante e levar só 20 bilhões. Vai depender de quem? De mim. Foi o que Joana de Cusa fez quando ela teve um diálogo com Jesus. Foi o que Maria de Magdala fez quando teve a conversa com Jesus. Foi o que os discípulos fizeram na convivência com Jesus. Eles entenderam. Judas Iscariote demorou, né? Judas Iscariote demorou a entender. Ele só foi entender perfeitamente quando ele vem como quem? Quem foi Judas Iscariote? Joana d'Arc. Aí ele foi compreender. Os outros, Pedro compreendeu antes. João, então, mais ainda. Paulo não conheceu Jesus e se modificou, sem ouvir Jesus. E nós? Então, aí, a lei de evolução, pela educação moral, reforma íntima e pela prática do bem, né? Então, o Consolador Prometido, ele é um livro belíssimo, todo aberto para todos nós, para a gente poder ouvir com a alma e com o coração, entender e levar para a nossa vida e levar para dentro de nós. Não é para o outro, é para nós, para no autoconhecimento e através dessa educação moral, essa reforma íntima e a prática do bem, sermos sempre homens integrais e sempre pessoas melhores,
como diz a Joana de Ângeles, ela fala que temos que ser, e no Evangelho, ela reforça o que está no Evangelho, verdadeiros homens de bem. Que nos tornemos, a cada dia, verdadeiros homens de bem, como o Consolador prometido fala para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. E assim agradecemos a nossa irmã Jandira pelo belíssimo ensinamento que nos trouxe esta noite. Como ela disse, né, falar de Jesus é sempre emocionante, gratificante. Ainda nos falta seguir aqui o nosso mestre, o nosso guia, né? Mas estamos a caminho. Nosso muito obrigado e leve o nosso abraço a todos os nossos irmãos lá do Humildade e Amor. E prosseguindo, vamos aos nossos passos. Ele é o pão da terra. Ele é a luz do mundo. Esse é o nosso Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso governador e o amigo incondicional de todas as horas. A ti, Jesus querido, enviamos a nossa prece de gratidão. Quão gratos queremos ser neste momento. Sabedores que muitos são os motivos para agradecer. O Pai amado
nos concedeu mais um dia nesse nosso processo reencarnatório. Foi mais uma oportunidade para o nosso burilamento, para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento. Foi mais um dia de aprendizado. Aprendizado este trazido pela nossa irmã Jandira, com tanta propriedade, para quem, Jesus querido, te rogamos bênçãos de luz, paz e saúde. Mas quantas oportunidades como esta ainda precisaremos, visto que ainda somos tão iniciantes, tão infantis nesta nossa caminhada espiritual. Por isso, Jesus querido, te rogar também é importante a todos nós. Rogar que nos faça compreender as leis de Deus, a transformação pelo qual passa o nosso planeta. Ajude-nos a aceitar resignadamente a vontade do Pai, pois estamos aqui para crescer e evoluir, e que saibamos aproveitar cada instante, cada situação que se depara à nossa frente, cada oportunidade que aparece no nosso caminho, que saibamos entender que o maior problema, a maior dificuldade, a maior dor que possamos experimentar, com certeza é para crescermos, é para nos melhorarmos. E assim, passo a passo, dia a dia, vamos nos aperfeiçoando, vamos nos tornando seres melhores, exercitando os nossos melhores sentimentos, para que possamos auxiliar a egrégora do nosso planeta, que possamos auxiliar nesta energia que paira entre todos nós. Como estamos pensando? O que estamos desejando? Como estamos julgando o nosso semelhante? De que maneira? Com tolerância, fraternidade, respeito? Ou somos sempre críticos a tudo e a todos? Continue conosco, Jesus querido, mas especialmente aos nossos irmãos que caminham conosco neste planeta, aqueles que perambulam na ignorância, aqueles que nem te conhecem, aqueles que ainda não têm uma doutrina como a nossa, que nos orienta, nos guia, nos mostra o caminho. Para eles, sim, Jesus querido,
rogamos a tua misericórdia, a tua bênção, para aqueles que tanto sofrem por diversos motivos, vítimas de tantas calamidades que assolam o nosso planeta. Mas continue, Jesus, nos fortalecendo na fé, na coragem, na esperança de dias melhores, para que possamos merecer um planeta regenerado. Obrigado, Jesus querido, por tudo. Obrigado por esses amigos espirituais que nos são enviados para nos orientar e inspirar, como o nosso querido Bezerra. Obrigado a esta Mãe de luz e de amor, que está sempre a nos envolver no seu manto materno. Mas aqui fica o agradecimento maior a Deus, nosso Pai, pelas inúmeras oportunidades que nos concede, como esta desta noite. E assim, com muita alegria, damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Obrigado, Bisa, mais uma vez. E aí, lembrando das nossas campanhas, né, permanentes, do quilo, sempre que puderem, tragam um quilinho de qualquer mantimento para nos auxiliar. A campanha de chovolzinho de bebê também, aqueles que desejarem contribuir, é só passar na nossa secretaria. E para a caravana que faremos no dia 3 de julho, lá no Abrigo Tom Jobim e na Ilha do Governador, o que estamos precisando no momento, para encerrar, é somente escova de dente. Aqueles que ainda quiserem trazer até quarta, ainda é possível, porque será no outro domingo, dia 3. Tá certo? Obrigado sempre pela presença, venham sempre e que Jesus nos abençoe e nos acompanhe ao retorno aos nossos lares.